Antes da primeira espada ser erguida, já havia uma maldição. Antes do primeiro sangue tocar a areia, já havia um desejo. E antes que Troia ardesse, o destino dos homens foi decidido. Por uma única maçã dourada. Pois às vezes, o fim dos impérios não começa com o rugido da guerra, mas com o sussurro da vaidade. E quando os deuses brincam com os corações humanos, nem o amor, nem a sabedoria, nem o poder podem escapar do caos. Essa é a história da guerra que uniu reis, destruiu cidades e gravou o nome de Troia no coração da eternidade. Tudo começou não com guerra, mas com festa. Os deuses do Olimpo se reuniam para celebrar o casamento de Peleu e Tétis, o herói mortal, e a ninfa marinha que dariam à luz o mais veloz dos guerreiros, Aquiles. O vinho fluía, as risadas ecoavam, e até o próprio Zeus ergueu seu cálice. Mas o Olimpo, mesmo em festa, nunca é livre de inveja. Entre os convivas, faltava uma presença, a de Eris, a deusa da discórdia. Rejeitada, ela surgiu em meio ao banquete como uma sombra entre o ouro e o perfume. Os deuses silenciaram, e então, com um sorriso frio, ela lançou uma maçã dourada sobre a mesa. Brilhava como o sol, refletindo o rosto de cada deusa que a fitava. 3 palavras nela estavam gravadas: para a mais bela. Aquele gesto simples acendeu um fogo que jamais seria apagado. Hera exigiu o título, Atena, o rei vindicou pela razão, e Afrodite, com um olhar sereno, apenas sussurrou: a beleza sempre vence. O Olimpo dividiu-se, e Zeus, temendo outra guerra entre os próprios deuses, buscou um mortal para julgar o impossível. O nome dele ecoaria pelos séculos: Paris, o príncipe de Troia. Nas encostas do Monte Ida, o jovem Paris guardava seus rebanhos, alheio ao destino que o aguardava. O vento soprava suave, e o pasto verde cobria as colinas como um manto. Mas naquele dia, o ar se tornou pesado. 3 deusas desceram do céu, envoltas em luz e aroma divino. Elas se aproximaram e o cercaram, cada uma tentando capturar-lhe o olhar. Hera, majestosa, prometeu-lhe reinos, tronos e a obediência de todos os povos. Atena, de olhos frios como o bronze, ofereceu-lhe sabedoria, glória nas batalhas e uma mente invencível. E Afrodite apenas sorriu. Prometeu-lhe o amor de uma mulher tão bela que nem mesmo as deusas ousariam competir. Paris hesitou, mas o coração humano raramente resiste ao amor. Quando ele estendeu a mão e entregou a maçã a Afrodite, o trovão de Zeus cortou o céu. O destino fora selado. Não era apenas uma escolha entre deusas. Era o início da ruína de Troia. Guiado por Afrodite, Paris partiu para Esparta, onde o rei Menelau o recebeu com banquetes e honra. Durante dias, os olhos de Helena e de Paris se cruzavam como se o tempo parasse. Alguns dizem que Afrodite enfeitiçou seus corações. Outros, que o amor foi mais forte até que os deuses. Helena, a mulher que unia a graça das musas à luz do amanhecer, sentia o peso da eternidade sobre os ombros. E ainda assim, escolheu partir. Abandonou o trono, a filha, o marido, e seguiu Paris até Troia, protegida pelos ventos que Afrodite lhes concedeu. A viagem foi longa, e o mar parecia cantar canções de presságio, pois cada onda que batia no casco era o eco de 1000 vozes de guerra. Quando chegaram aos portões de Troia, o rei Príamo os acolheu, e a tragédia entrou junto. Helena seria a joia da cidade, mas também sua maldição. Em Esparta, Menelau soube da traição. Sua dor tornou-se fúria, e a fúria virou chamado. Pois anos antes, todos os reis que desejaram Helena haviam jurado defendê-la. Agora, estavam presos à própria palavra. Mensageiros cruzaram montanhas e mares convocando os maiores heróis da Grécia. De Micenas veio Agamenon, o mais poderoso dos reis, senhor de exércitos incontáveis e irmão do rei traído. De Ítaca veio Ulisses, o astuto, sábio e relutante, que fingira loucura para escapar da guerra, mas foi desmascarado pelo destino. Vieram também Ajax, o grande, de Salamina, um homem de força incomum e coragem inquebrantável, e Diomedes, o herói de Argos, cuja bravura inspirava todos à sua volta. E por fim, foi chamado Aquiles, o filho da ninfa Tétis, o mais veloz e temido dos mortais. Tétis, sua mãe, tentou escondê-lo,
disfarçando-o entre donzelas, pois conhecia a profecia sombria que o aguardava. Mas o destino o encontrou. E quando Aquiles vestiu sua armadura divina, forjada por Hefesto, o próprio mar pareceu silenciar em reverência. O jovem sabia. Sua glória em Troia seria eterna, mas sua vida, breve. 1000 navios se reuniram nas praias de Aulis, e seus mastros ergueram-se como uma floresta de lanças. O mar refletia o brilho das armaduras, e os ventos pareciam cantarinos de guerra. Mas nem o poder dos reis era suficiente sem o favor dos deuses. A deusa Ártemis exigiu sacrifício, e o coração de Agamenon foi posto à prova. Ele ofereceu sua filha, Ifigênia, para apaziguar os ventos e abrir caminho até Troia. O sangue da princesa tingiu o altar, e a frota partiu sob um silêncio pesado. Era o preço da guerra. O preço de desafiar o destino. E quando as velas brancas tocaram o horizonte, o mundo já sabia. Os deuses haviam lançado o dado, e nenhum homem jamais voltaria ao mesmo. Por 9 anos, o fogo dos gregos ardeu diante das muralhas de Troia. O mar tornou-se espelho de sangue e bronze. E o vento, outrora suave, agora trazia apenas o cheiro da morte. Os deuses assistiam em silêncio. Para eles, a guerra era espetáculo, mas para os homens, era o próprio inferno. Cada amanhecer trazia o clangor das lanças, o choro dos feridos e o eco dos nomes que jamais seriam lembrados. Troia resistia. Seus muros, erguidos por mãos divinas, eram tão impenetráveis quanto o destino. E por trás deles, o rei Príamo observava o mundo ruir, enquanto seus filhos, Heitor e Paris, lutavam por uma cidade e por um amor que jamais deveria ter existido. As planícies diante de Troia eram um cemitério de escudos. Milhares de gregos haviam tombado, e ainda assim, o cerco continuava. Os arqueiros troianos lançavam flechas flamejantes que riscavam o céu como cometas. Mas os gregos avançavam, liderados por Agamenon, o senhor dos exércitos, cuja ambição rivalizava com a deuses. À frente dos carros de guerra, Aquiles era o trovão encarnado. Seu grito abalava os corações. Sua lança abria caminho entre a multidão. Ao seu lado, corria Patroclo, seu companheiro e sombra, que o seguia não por dever, mas por amor e lealdade. Durante 9 anos, as batalhas se repetiram. Cidades vizinhas foram saqueadas, templos profanados e escravas trazidas como prêmio, entre elas Briseida, que seria o estopim da fúria divina. Entre vitórias e perdas, a arrogância cresceu. Agamenon tomou para si Criséis, filha de um sacerdote de Apolo. Mas o velho pai da jovem, desesperado, viajou até o acampamento grego e implorou por piedade. Trazia ouro, oferendas e palavras de súplica. Agamenon o rejeitou com escárnio. E Apolo, em sua ira, enviou uma peste sobre o exército grego. Durante dias, os corpos apodreciam sem sepultura, e o ar se enchia de gemidos e fumaça. Foi então que Aquiles ergueu a voz contra o rei. Tu que devoras o suor dos homens e chamas isso de liderança, por tua ganância, os deuses nos punem. Agamenon rugiu em resposta. Tu és forte, Aquiles, mas não és rei. Se devolvo Criséis a Apolo, tomarei Briseida, tua escrava, para mim, e que o mundo veja quem comanda esta guerra. O acampamento silenciou. Aquiles sentiu o sangue ferver, o orgulho se despedaçar. Por um instante, ergueu a espada, e apenas a deusa Atena, surgindo invisível, conteve sua mão. Ela sussurrou: guarda tua fúria, filho de Tétis. Um dia ela queimará mais que 1000 tochas. E Aquiles, com os olhos ardendo de ódio, retirou-se da guerra. Sem Aquiles, os gregos perderam o coração. A batalha continuava, mas a chama da vitória se apagava. Os troianos, guiados por Heitor, o primogênito de Príamo, ganharam terreno. Heitor não lutava por vaidade, lutava por amor, por honra, por sua esposa Andrômaca e o filho Astianax. Enquanto os gregos vacilavam, Paris, protegido por Afrodite, enfrentava Menelau em duelo. As lanças voaram, os escudos retiniram, e o rei de Esparta quase venceu. Mas a deusa interveio, cobrindo Paris com uma névoa e levando-o de volta aos braços de Helena. Os deuses riam. Para eles, cada golpe era apenas um jogo, cada morte, uma lembrança fugaz. Mas para os homens, era a eternidade perdida. As derrotas se acumulavam. Os troianos queimavam as tendas gregas, e os navios ameaçavam ser destruídos. Agamenon,
desesperado, reconheceu seu erro e enviou uma comitiva a Aquiles. Entre os emissários, foi Ulisses, portador da astúcia e da razão, quem falou. Sem ti, filho de Peleu, a Grécia tombará. Os deuses se calaram, e os homens perecem. Deixa tua ira e volta à luta. Agamenon devolve-te Briseida, e te oferece ouro, glória e poder. Aquiles permaneceu em silêncio por um instante. Depois, respondeu. Dize a Agamenon que nada desejo de um homem que me roubou a honra. Eu voltarei à guerra apenas quando o fogo de Troia tocar meu coração. Os emissários voltaram derrotados, e a noite caiu sobre o acampamento, espessa como um luto. Com o passar dos dias, Heitor conduziu seus exércitos até as próprias naus gregas. As muralhas que protegiam o acampamento caíram. Os troianos avançavam como maré crescente, empurrando os aqueus para o desespero. Em meio à confusão, Patroclo implorou a Aquiles: empresta-me tua armadura. Deixa-me lutar em teu nome, e os gregos acreditarão que voltaste. Aquiles hesitou, mas ao ver os companheiros tombando, cedeu. Vai então, e leva contigo minha glória. Mas lembra-te, não busques o confronto com Heitor, pois é destinado a outro. Patroclo vestiu a armadura divina e avançou. O exército grego, ao ver o brilho do elmo de Aquiles, recuperou o ânimo. Os troianos recuaram em pavor, acreditando que o semideus havia retornado. O destino, porém, não se engana. Patroclo lutou com bravura, expulsando os troianos até os portões da cidade. Mas o próprio Apolo, irritado com a ousadia, golpeou-lhe as costas e fez sua lança cair. Então surgiu Heitor, senhor da coragem. Os dois se enfrentaram em meio à poeira e ao sangue. Patroclo caiu sob o aço troiano, e Heitor arrancou-lhe o elmo, revelando o rosto do homem que não era Aquiles. E quando percebeu seu engano, já era tarde. O corpo de Patroclo foi arrastado pelas lanças. Os ventos levaram a notícia até a tenda de Aquiles. E quando ele ouviu o nome de seu amigo, o mundo parou. Aquiles chorou sobre o corpo de Patroclo como um deus ferido. Rasgou as vestes, sujou o rosto de cinzas e gritou aos céus: Zeus, pai dos deuses, devolve-me minha honra. Permite que minha lança encontre o coração de Heitor. Tétis, sua mãe, surgiu das ondas, trazendo-lhe uma nova armadura, forjada pelo próprio Hefesto, escudo que refletia o céu e a terra, o mar e o destino. Com ela, Aquiles vestiu-se de guerra, e quando o sol nasceu, seu brilho incendiou as planícies de Troia. Os gregos o seguiram, e os deuses estremeceram. Nem Apolo ousou enfrentá-lo de frente. Aquiles avançava como tempestade, derrubando tudo em seu caminho. No portão escaiano, Heitor o aguardava. Sabia que o destino o chamava, e não fugiu. Quando se encontraram, o vento cessou. Os guerreiros circularam em silêncio, medindo-se com o olhar. Heitor falou primeiro: Se eu morrer, devolve meu corpo ao meu pai. Que a honra dos homens sobreviva à guerra dos deuses. Aquiles respondeu com voz fria: Não há pacto entre o leão e o homem. Hoje Troia chorará por ti. O choque foi como o trovão. A lança de Heitor quebrou-se contra o escudo divino. Aquiles atirou a sua, e ela encontrou o pescoço do príncipe. Heitor caiu, e o silêncio se abateu sobre as muralhas. O herói troiano, com o último fôlego, murmurou: Lembra-te de mim, Aquiles, pois um dia outro fará o mesmo contigo. Mas Aquiles, cego pela dor, amarrou o corpo do inimigo ao carro e o arrastou diante das muralhas, sob o olhar de Príamo e de Helena. Troia inteira chorou. Naquela noite, os deuses se inquietaram. Até Zeus se comoveu com a dor de Príamo, o velho rei que perdera o filho. Guiado por Hermes, Príamo atravessou o campo inimigo e entrou na tenda de Aquiles. Ajoelhou-se diante dele, beijando-lhe as mãos. Eu beijei as mãos que mataram meu filho. Devolve-me o corpo de Heitor, para que eu possa enterrá-lo com honra. Aquiles, ao ouvir isso, sentiu o peso do mundo cair sobre si. Chorou com o velho, não como guerreiro, mas como homem, e devolveu o corpo. Durante 9 dias, Troia chorou por Heitor. E por um breve instante, até os deuses silenciaram. Quando Heitor caiu, o coração de Troia também vacilou. O lamento de Andrômaca ecoou pelos muros como o cântico de uma terra que sabia que iria morrer. Mas a guerra,
Mesmo ferida, continuou. A Ilíada não termina com a morte de Heitor, pois a ruína dos homens é sempre lenta. E os deuses, quando querem ensinar humildade, o fazem gota a gota. Por dias, os gregos silenciaram, lamentando seus mortos e honrando Aquiles. Mas o semideus, ainda cego pela dor, não percebia que o destino já o observava, pois ninguém desafia os deuses impunemente, nem mesmo aquele que nasceu de uma deusa. Após devolver o corpo de Heitor a Príamo, Aquiles recuou da guerra. Por um breve instante, ele conheceu a paz, a trégua que apenas o luto concede. Mas em seu coração ardia o presságio de Tétis. A glória é breve, meu filho, e o preço dela é a vida. Do alto das muralhas, Paris observava o inimigo. Guiado por Apolo, o príncipe troiano armou seu arco. O deus tomou-lhe as mãos, guiando a flecha, e o disparo cortou o ar como o sopro do destino. O projétil encontrou o único ponto vulnerável do herói, seu calcanhar. Aquiles tombou. O trovão de sua queda abalou os campos de batalha. E os deuses, por um instante, se calaram. Os gregos recuperaram seu corpo e o queimaram em pira sagrada. Suas cinzas foram lançadas ao mar, unidas às de Patroclo, e o vento levou consigo a lembrança de um homem que ousou ser mais que humano. Com sua morte, a guerra perdeu o brilho da glória. O que restava era apenas o cansaço dos vivos e o orgulho dos mortos. Após a morte de Aquiles, sua armadura divina tornou-se objeto de disputa. Dois heróis se ergueram: Ajax, o grande, e Ulisses, o de mente astuta. Ambos haviam lutado lado a lado. Ambos mereciam a honra. Os reis gregos se reuniram em conselho. Ulisses falou com eloquência, lembrando suas vitórias, suas estratégias e a astúcia que sustentou o exército por tantos anos. Ajax, homem de poucas palavras, ergueu apenas as mãos e disse: enquanto uns falam, outros lutam. Que a armadura escolha quem mais sangue derramou. Mas as palavras de Ulisses conquistaram o conselho. E a armadura de Aquiles foi entregue ao rei de Ítaca. Tomado pela vergonha e pela fúria, Ajax perdeu a razão. Na escuridão da noite, crendo atacar seus inimigos, massacrou ovelhas e rebanhos. Ao despertar do delírio, viu o sangue inocente em suas mãos, e sem suportar a desonra, lançou-se sobre sua própria espada. Assim, a guerra começou a devorar seus próprios heróis. O plano do cavalo sem Aquiles e Ajax, os gregos perderam sua força. 9 anos de cerco haviam exaurido os exércitos, e Troia permanecia de pé. Foi então que Ulisses, o astuto, concebeu uma ideia que nasceria como engano e morreria como lenda. Não venceremos pela força, disse ele, mas pela mente. Construamos um presente para Troia, algo tão grandioso que pareça um tributo aos deuses. E assim, ordenou que erguessem um enorme cavalo de madeira, oco por dentro, grande o bastante para abrigar os melhores guerreiros gregos. Enquanto isso, o restante do exército fingiria partir, queimando o acampamento e embarcando nos navios, como se desistissem da guerra. Quando o cavalo ficou pronto, Ulisses, Menelau, Diomedes e outros guerreiros entraram em seu ventre de madeira, enquanto um único homem, Sinão, permaneceu para contar a mentira que selaria o destino de Troia. Ao amanhecer, os troianos encontraram o cavalo gigante nas praias, cercado por destroços e fumaça. Sinão, fingindo ser um desertor grego, contou-lhes uma história. O cavalo foi erguido em honra a Atena, para proteger os gregos do seu ódio. Mas se o levardes para dentro da cidade, a deusa se voltará a vosso favor. As palavras ecoaram entre os anciãos. Alguns desconfiaram, outros acreditaram. Entre eles estava Laocoonte, sacerdote de Apolo, que advertiu o povo: desconfiem dos presentes dos gregos. Mas antes que pudesse destruir o cavalo, 2 serpentes marinhas emergiram das águas e o devoraram junto de seus filhos. Os troianos, horrorizados, viram o acontecimento como sinal divino, sem saber que era apenas o último truque dos deuses para apressar o fim. E assim, em meio a cânticos e celebrações, o cavalo foi arrastado para dentro dos portões sagrados de Troia. As muralhas que haviam resistido a 1000 lanças, abriram-se por vontade própria. A noite da destruição. Quando a escuridão caiu e o vinho adormeceu os homens, uma tocha brilhou no alto da torre de vigia, sinal para os navios gregos que aguardavam escondidos além do horizonte. O cavalo se abriu, e os guerreiros saltaram em silêncio.
Ulisses, Menelau, Diomedes, Filoctetes e os demais moveram-se como sombras. As portas foram abertas, e o exército grego retornou. Troia, a invencível, dormia. As chamas se ergueram primeiro nos templos, depois nas casas, e por fim no palácio de Príamo. O velho rei, sentado sobre o trono, assistiu ao fogo consumindo o legado de gerações. Quando Neoptólemo, o filho de Aquiles, entrou em seu salão, Príamo não se curvou. Levantou-se com a dignidade de quem sabe que o fim é também glória. Mas o jovem guerreiro, cruel e impiedoso, o golpeou diante do altar de Zeus. Assim caiu o rei de Troia, e com ele, uma era inteira. Enquanto o palácio ardia, Helena vagava pelas ruínas. Seu rosto, o mesmo que havia lançado 1000 navios ao mar, agora refletia apenas o peso do arrependimento. Menelau a encontrou entre as chamas. Por um instante, ergueu a espada para matá-la. Mas quando a olhou nos olhos, viu não a mulher que o traíra, mas a lembrança do amor que o destruíra. E assim, ele deixou a lâmina cair. Helena sobreviveu, mas jamais foi livre. Seu nome seria lembrado como sinônimo de beleza e desgraça, um lembrete de que até o amor, quando tocado pelos deuses, se transforma em maldição. Troia queimou por 7 dias e 7 noites. Os templos desabaram, os altares foram saqueados, e os deuses, por fim, se calaram. Os gregos partiram levando ouro, escravos e fantasmas, mas nenhum deles retornaria ileso. Menelau e Helena foram lançados em tempestades. Ulisses vagaria por mares desconhecidos por 10 anos, amaldiçoado pelos próprios deuses. Agamenon voltaria a Micenas apenas para ser assassinado por Clitemnestra, sua esposa. E Neoptólemo, o assassino de Príamo, cairia jovem, como o pai antes dele. A guerra de Troia terminou, mas o eco de seus crimes nunca cessou. No Olimpo, Zeus olhou para baixo e disse a Atena: "Os homens buscaram a glória e encontraram apenas ruína." A deusa respondeu: "Eles apenas nos imitam, pai, pois também entre nós há discórdia, ciúme e orgulho." E o velho deus sorriu, cansado, distante, eterno. Pois mesmo o Olimpo, em sua imortalidade, carrega o fardo da imperfeição que concedeu aos homens. Assim, terminou a guerra de Troia. Não com honra, mas com fogo. Não com vitória, mas com silêncio. Das cinzas nasceram histórias, canções e lendas. Poetas as repetiram, marinheiros as contaram, reis as temeram. E cada vez que um homem ergue a espada em nome da glória, as sombras de Aquiles, Heitor e Helena caminham ao seu lado. Pois a Ilíada não é apenas um poema sobre guerra, é um espelho do que somos quando os deuses dormem e deixamos o orgulho conduzir nossos passos. Se esta história ecoou em você, lembre-se: os mitos vivem enquanto forem contados. Curta, inscreva-se e continue essa jornada. Pois há sempre outro mito à espera, em algum lugar entre o céu dos deuses e a ruína dos homens.